João Belfort Teixeira Neto, ele nasceu no dia 27 de julho de 1964 em Nova Russas, no Ceará. Jogou pela ABB, Ideal Clube, jogou no Sumov, jogou no Círculo Militar, também atuou como jogador de futebol de campo e salão do Fortaleza Esporte Clube. Ele chegou à seleção brasileira com apenas 18 anos. No esporte, construiu uma bela história como pivô no futebol de salão. O maestro de hoje é o nosso amigo Belfort. E aí, campeão, satisfação te receber aqui no Maestros da Bola. Pois, obrigado pela oportunidade. Fazia tempo já que eu não via na televisão falar de futebol, de salão, uma época boa da minha vida. Foram 17 anos dedicados profissionalmente a essa profissão. E tenho muitos amigos com ela e será um prazer falar que a gente conheça um pouquinho da minha história. Show de bola, cara. Beleza. A gente vai começar falando sobre antes de se profissionalizar. O que o Belfort fazia, né? Jogava futsal no colégio, onde é que estavam os pais do Belfort, jogou subúrbio, futebol de campo, enfim. O que o Belfort fazia? Sempre foi futebol de salão? Chegou a jogar, sei lá, handebol, basquete? Fala um pouco aí da tua história antes de se profissionalizar. O papai é funcionário do Banco do Brasil, né? O papai é de Salvador, Bahia, o papai veio morar no Ipu, foi transferido do Banco do Brasil para o Ipu e a mamãe é de Nova Russas. Certo. E daí se conheceram, e aí se casaram. Então, na verdade, até meus 7 anos eu morei nasci em Nova Russas, mas morei no Ipu. Sim. E aí, com 7 anos, vim morar em Fortaleza, que, né, sempre morei aqui na Varjota. E estudava no Colégio Santo Inácio, estudei a vida toda. Comecei no Cristo Rei, do Cristo Rei para o Santo Inácio, e fui até o 3º ano, sempre no Colégio Santo Inácio. Então, minha vida praticamente é toda no colégio. Comecei a jogar futebol de campo pelo Ferroviário. Opa. Pelo Ferroviário, mas tive um problema sério na minha perna, uma osteomielite crônica que eu tive, passei um ano de cadeira de roda, dos 13 aos 14. Então, eu tive um problema de saúde seríssimo. E o médico, inclusive, disse que eu nunca mais podia jogar futebol. E, por ironia, me profissionalizei. Aí, comecei na ABB, papai como do Banco do Brasil, na ABB, aqui na Abolição. Então, ali fui criado. Ali foi onde eu comecei a jogar. Saí do campo, o papai não deixava eu ir lá no Ferroviário. Aí eu jogava escondido no colégio e comecei a jogar na ABB. Aí daí, pronto, joguei infantil na ABB. BB sempre teve uma base forte, né, cara? Forte, BB, BNB, forte, Círculo Militar. Fortíssimo, a BB sempre forte. Com Miguel Vicente Neto, Miguel Buquinha, que era o treinador da época, uma pessoa maravilhosa. E logo em seguida, porque toda a minha turma do Santo Inácio, meus colegas, que eram realmente meus colegas, jogavam no Ideal Clube. Sim. Aí eu disputei a categoria infantil, infanto, e eu com 15 anos, aí eu fui para o Ideal. Aí fiquei até os 18, até quando eu estourei a idade de juvenil. E nesse período também eu joguei no Fortaleza, no juvenil do Fortaleza. Certo. Porque a gente foi disputar uma Copa quando o Ceará era o Esparta, um campeonato que tinha no Ceará, me viram jogar lá e o Jurandir me chamou. Eu não podia ir treinar, porque não tinha como ir treinar no PC. Não tinha como treinar. Aí o Jurandir disse, não, você vem só para jogar. Aí eu ia, só para jogar. Então eu disputei um campeonato juvenil inclusive foi campeão. Uma turma boa, Marcelo, tinha uma turma danada, que jogava bem. Isso pode salão ainda? Não, jogava salão e jogava campo, né? Jogava campo também os dois, né? Juvenil, menino com 17, 16 anos, tu imagina. É louco, jogar de manhã, de tarde e de noite. mas minha vida sempre foi Colégio Santo Inácio. Então, do Colégio Santo Inácio foi onde eu comecei realmente a jogar futebol de salão. Cara, e aí? Como é que foi essa transição, né? Onde foi que você começou, de fato, como profissional? A tua história no profissional começou aonde? Bem, eu jogava juvenil, juvenil, fui tetracampeão Cearense Juvenil. Primeiro tetracampeão Cearense Juvenil que teve aqui no Ceará na época. Qual time? Ideal Clube. Na época era Ideal Clube. Ideal Clube, E fomos disputar um campeonato brasileiro em Oroz, campeonato brasileiro de seleções juvenil. E teve um jogo com a seleção brasileira. A seleção brasileira ia disputar um Mundial, isso em 82, 81, 82. Ia disputar um Mundial e estava treinando aqui em Fortaleza. E teve um amistoso. Então, pegaram a seleção cearense juvenil para jogar contra a seleção brasileira, no Paulo Salazate. E nesse jogo foi quando me viram jogar, realmente.
Então ficou aquela memória. E um dia jogando contra o Sumov lá no Oeste de Borba, juvenil, me viram jogar e tinha o Campeonato Brasileiro de Seleções Juvenil, em Belém do Pará, depois Minas Gerais. Aí convocaram dois, era o Sumov e tinham que convocar dois. Aí convocaram a mim e o Gera. Uhum. O Gera jogava CEUC, que era o universitário, o Gera tinha saído do Iguatu, veio estudar aqui em Fortaleza. E eu juvenil. Então foi uma surpresa para mim muito grande ter sido convocado para essa seleção cearense. Aí daí começou, aí não parei mais. Aí o Sumov me contratou, aí não parei mais. Abandonei estudo, foi tudo. Show de bola. E por onde passou foi campeão? Por onde passei. Aí eu cheguei no Sumov, né? Um timaço, né? Mauro. Cara, só por curiosidade, fala aí desse time do Sumov aí, quem era? Era Mauro, era Beto no gol, né? Sim. Beto no gol, Mauro, Kaká, Leonel e Branquinho. Só. Absurdo, né? Quando eu estourei a idade, quando eu fui pro Sumov, todo mundo dizia, pode fazer aquilo lá. Tu não vai jogar. Tu não vai fazer nada, tu vai ficar no banco. Aí o banco era Glaucio, que depois seleção brasileira, era Renan Vieira, nosso tetra do Fortaleza, por sinal um grande jogador e um grande amigo. Eu não sabia que ele tinha sido jogador de futsal. Profissional, muito bom jogador. Jogava muito o Renan, muito bom jogador. Aí o Habib, uma turma danada, e eu disse, eu vou tentar. Lá. E nessa época o Leonel tinha saído para Coelce. Coelce que também formou o Loelcio também levou Geira, timaço, Magno, um timaço aqui do Ceará. Aí entrou nessa brechinha. Aí nessa brechinha eu entrei. Aí não saí mais. Aí também, depois que eu entrei, e o Kaká, o Branquinho, o Beto, já estava tudo em final de carreira. Aí foi quando entrou Geira, aí entrou o Glaucio, né, com uma geração bem mais jovem. Aí essa geração substituiu essa grande geração, porque essa geração de Kaká, Leonel, Branquinho, Gerardo Cavalcante, Ricardo Parente, vixe, era uma gama de craques, era tanto craque aqui no Ceará que a gente ficava, eu não sei nem quanto, eu tenho até medo de falar, porque é tanto craque que tinha Magno. Era impressionante, que safra gigantesca. Que safra gigantesca. O Campeonato Cearense era muito bom, os ginásios sempre lotados, era muito bacana mesmo nessa época. Eu me lembro bastante. Ganhou o quê pelo Sumov? Quase nada. O Sumov foi campeão de tudo, né? Foi campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão cearense várias vezes, sim. 4 vezes. Os anos que eu joguei no Sumov, fui campeão cearense. Eu nunca perdi o campeonato cearense. Chegou a ser campeão sul-americano? Não, perdi um ano, o campeonato cearense para a BEC. A BEC também foi. A BEC formou um time muito bom também. Com o Branquinho saiu do Sumov, foi para a BEC. Aladim. Sim, Timaço formou também. O BEC formou uma época um timaço. E o BEC ganhou da gente o campeonato cearense. No Sumov tinha chegado o Wander Iacovino, o Wander também tinha vindo para jogar, a gente foi campeão brasileiro em Curitiba. Aí daí no Sumov, o Sumov foi a minha base adulta, né? Foi onde eu comecei realmente, foi o Sumov. E eu peguei já um time com nome monstro, imenso, o maior time do Brasil, eu jogando com meus ídolos, porque o Kaká e Leonel eram meus ídolos, né? Eu via Kaká e Leonel e dizia, meu Deus do céu. Aí, quando eu vi, eu estava jogando com os caras. Aí isso para mim, com 18, 19, 20 anos, 18, 19, 20 anos de idade, eu digo, minha nossa senhora, tô onde eu quero, onde eu sempre sonhei. Mas aí do Sumov... Aí eu fui para a seleção brasileira, né? Com 18 anos eu estourei um campeonato, a gente fez um campeonato muito bom em Belo Horizonte, jogamos em Belo Horizonte, tinha um time muito bom, o Atlético Mineiro, que era o timaço que tinha do Atlético, Jackson, Valmir, o timaço, o Atlético Mineiro tinha um timaço nessa época, tinha Perdigão, que era um time de Santa Catarina também muito bom, tinha a Enxuta, no Rio Grande do Sul, eles estavam Bradesco no Rio de Janeiro, um time muito forte. E num desses campeonatos eu fui artilheiro, fui campeão. Então aí fui convocado para a seleção brasileira. Quando eu fui convocado à seleção brasileira, em Campinas, disputar o campeonato pan-americano em Campinas. Detalhe, né? Com 18 anos estava na seleção brasileira. 18 anos para 19 eu estava na seleção brasileira. Aí fui convocado. Lógico, seleção brasileira já com jogador. Eu e o Gera. Sim. Eu e o Gera. O Gera também foi o primeiro ano também do Gera na seleção brasileira. O Gera foi convocado, mas ele não era do Sumov, né? Ele era do CEUC, do CEUC, aí o Sumov contratou. Aí no Sumov foi que ele foi para a seleção brasileira. Mas ele já era do Sumov. Era tipo assim, o Sumov era o degrau por isso que para você chegar na seleção brasileira. Era muito difícil. Era muito difícil. Um time, você sair de um time, o CEUC, um time
Nacionalino, qualquer time aqui direto para a seleção. Não, era muito difícil. Porque você não disputava as nacionais. Quem disputava os campeonatos nacionais e internacionais era o Sumov. É. Era a vitrine, né? Para você ter. Eu me lembro coisas que o pessoal nem sabe. O Gigantinho, que é o ginásio, o Internacional, tem o campo do Inter, o Beira-Rio, e tem o ginásio do lado, que é o Gigantinho. Você sabe quem é que o Inter convidou para inaugurar o Gigantinho? Não. Sumov. Olha aí. O pessoal não tem a noção da força do Sumov. Não, isso é... Quer dizer, o Verdão, no Piauí, em Teresina, sabe quem inaugurou o Verdão? Sumov. Também. Em Juazeiro, que eu me lembro assim, Juazeiro, Morada Nova, Quixadá, Verdão, Teresina, Piauí, o Gigantinho, tudo o Sumov. A gente chegava, eu me lembro demais, a gente chegava, todo mundo ficava, ninguém sabia o que era Sumov, né? O que é Sumov? O que é Sumov? É uma autarquia municipal de Fortaleza, né? Trabalhava em rua, então Sumov era uma autarquia, Superintendência de Movimento de Obras e Viação. Isso significava Sumov. Então, o meu primeiro salário foi no Sumov. Tem gente que hoje não tem noção. Não tem noção. Do que representou o Sumov para o futebol de salão, para hoje, futsal para o no Brasil. esporte cearense. Para o esporte cearense. O esporte cearense, ele tinha um nível apenas aqui dentro do estado. Até o Ceará e Fortaleza mesmo, ganhava aqui, era aqui dentro. Chegava lá fora, nada. E o único que representava o estado nacional e internacional é o Sumov. Depois chegou o vôlei de praia, a turma de vôlei de praia. O Franco e o Roberto Lopes. Quando o Franco e o Roberto aí estouraram, começaram a ser campeão brasileiro, campeão olímpico, campeão não sei o quê. Aí foi o único esporte que se batia com o bote de salão, foi o vôlei de praia. Foi o vôlei de praia. Mas a representatividade local, a nível nacional. A nível nacional e internacional. São os dois únicos. Representando o nosso estado a nível internacional. São os dois, o resto não... Tá, tu chegou à seleção brasileira, e aí? Aí, seleção brasileira, né? É o auge, né? Só que eu cheguei cedo demais. Quando eu cheguei em Campinas, o futebol de salão estava saindo do Brasil, né? Aqui o futebol de salão era muito regional, muito Brasil, e aqui na América do Sul, principalmente o Paraguai, no Paraguai. Mas fora do Brasil não existia futebol de salão. E a Espanha estava começando a primeira Liga Nacional de Futsal. Uma das primeiras, eu acho que não era a primeira não, a segunda e a terceira. E tinha um representante espanhol lá para levar um brasileiro. Novo e barato. Eu digo, sou eu mesmo. Vamos para morar em Valência? Fizeram com o doutor Aécio, quem fez toda o doutor Aécio de Borba, Vasconcelos. Sim. Era o presidente da Confederação, o doutor Aécio de Borba, dona Mavi, meus compadres. E foi eles que negociaram isso para mim lá, para mim morar um ano em Valência. Papai se assustou um pouco, porque morar em Valência, Espanha, tu não sabe falar espanhol, tu não sabe fazer nada. Aí eu digo, não, pai, eu vou nessa. Aí fui, peguei, ainda morava com o papai. Aí pronto, foi aí quando eu saí de casa, né? Foi a primeira vez que eu saí de casa. Com 18, 19 anos eu saí de casa. Aí não voltei mais. Novo, né, cara? Ah, meu Deus do céu. Aí eu fui morar em Valência, sozinho. Meu Deus. Sozinho, morava num flat lá. Sem brasileiros praticamente? Não tinha brasileiros lá. Não tinha os brasileiros que jogavam lá na época. Era o pessoal que morava já lá. Os brasileiros que moravam eram brasileiros que já moravam. Tinham outras atividades e tinha o futebol de salão como uma forma de se relacionar dentro da sociedade espanhola, porque é muito difícil o sul-americano na Europa, né? Sim. Eu vejo agora o que acontece com esse menino, com esse Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, né? Racismo lá é muito grande, principalmente com africanos e sul-americanos. Eles têm uma... Eu tive um jogador lá, o Taxinha, um jogador jogou no Vasco da Gama, jogou no Sumov, jogou na Coelce. Certo. Trouxeram aqui a Coelce nesse time do Sumov. E o Taxinha estava morando lá. E era negro. E a gente via a situação. O Taxinha tinha um carro, mas não tinha uma blitz que não parasse no Taxinha. Só por causa da cor dele. Então, existe um racismo, sim. Hoje existe. Aí tu imagina o quê? Há 30 anos, 30 e poucos anos atrás, como é que seria? Sem redes sociais. Sem nada. Sudaca, é um sudaca. Eles chamam lá sudaca. É um sudaca. Eles tratam realmente de uma maneira. Isso aí não tem a menor dúvida. Aí tu chegaste lá... Pronto, aí eu sou branco, né? Era branco, então ninguém sabia que eu era brasileiro, né? Porque geralmente os brasileiros que estavam lá, na verdade, eram todos morenos. Sim. E pronto, aí fui a Valência e fui campeão da Copa da Espanha e fui o artilheiro do Campeonato Espanhol. Caramba. Aí passei um ano, né? Aí eu com 18, 19 anos,
ainda se pagava muito mal, ainda futebol de salão, mas dava para me viver lá, dava. Eu tinha um apartamento, a alimentação era tudo pago e tinha um salário, e dava para me sobreviver. Mas aí quando eu fui para voltar a renovar, eu não quis mais. Aí o Sumov me recontratou. Então vamos lá, tu ficaste 1 ano no Sumov. Eu fiquei E 1 na ano no Espanha? Sumov. Aí 1 ano, em Valência. 1 ano também, certo. Em Valência. Eu fui 1 ano para o Sumov, e depois 1 ano em Valência. Certo. Aí voltei para o Sumov novamente. Ah, tá. Aí voltei para o Sumov novamente. Certo. Aí foi o ano que a gente foi campeão brasileiro. Aí foi nesse ano que a gente foi campeão brasileiro. Aí o time já estava totalmente modificado. Aí era Fernando, finado Fernando, faleceu de Covid. Fernando goleiro, e que era irmão do Beto, dos gêmeos, eram os gêmeos. Faleceu os dois. Faleceu os dois de Covid. Foi mesmo? Foi. Não Beto, estava sabendo. Beto e Fernando faleceram de Covid. Beto, que era o goleiro, depois... Não, o Beto pivô. Sim. E o Fernando goleiro. Ah, tá. Os dois eram irmãos Dois gêmeos. certo. E os dois faleceram de Covid. sabia. E o Beto faleceu também. O Beto goleiro também faleceu. Mas o Beto faleceu de outra coisa. E aí já era bem modificado o time. Já era Fernando, Mauro. Eu tinha contratado o Wander Iacovino. O time era basicamente isso. Não, o Mauro não. O Mauro estava na Perdigão. Era Fernando, Gera, Glaucio, Wander Iacovino e eu de pivô. Aí fomos campeão brasileiro. Aí pronto, aí estourei. Aí joguei esse ano no Sumov. Aí foi o melhor ano do Sumov esse ano. Foi um ano muito... 86, 87. Aí em 87 eu já fui morar no Rio Grande do Sul. Certo, também jogou lá. O Trilhoteiro, que era um time que fomos lá em Pelotas, um time forte lá. Rio Grande do Sul também tem tradição no futebol de salão, né? Muito. O Internacional foi tricampeão brasileiro consecutivamente. O time era Branco Branquinho, Lick Gauer. E Barata no gol. Quer dizer, Branco Branquinho, Lick Gauer. Tanto é que o Arsul, na época, Armazém do Sul, o Sumov tinha um time do Oeste Borba e o Arsul formou um timaço. O Aécio pegou e trouxe a seleção gaúcha toda para disputar o Campeonato Cearense. Branco Branquinho, Lick Gauer. Aí, tanto é que depois todo mundo foi embora, ficou o Gauer, que também é falecido, e o Branquinho, né? O Branco, o irmão dele foi embora e o Lico também foi embora. Foram morar no Rio Grande do Sul. Então, uma tradição muito grande de futebol de salão. Aí lá você também foi campeão. Aí lá, não, nesse ano no Trilhoteiro eu não fui campeão, mas fui o artilheiro, um dos artilheiros. Aí chegou a seleção gaúcha e tal. Aí fui seleção gaúcha, né? Aí na época tinha um campeonato brasileiro de seleções, disputamos a seleção gaúcha eu tenho uma foto muito engraçada, porque o gaúcho ele é muito barrista, né? Ele é muito e é uma tradição com sua cultura, eu acho muito bonito isso. Sim. Tanto o Rio Grande do Sul como Pernambuco, para mim são os estados que mais têm essa identificação com sua cultura. A bandeira da tradição, da cultura. Né? O pernambucano, e eu acho muito bonito. Perguntando com o seu frevo, com sua cultura, e o gaúcho com sua cultura também. Seu seu chimarrão, sabe, suas danças. Legal. Eles estão bem barristas. Então lá, quando a seleção era Barata, que é um gaúcho, aí Gera, Glaucio, eu e Murruga. Rapaz. 3 cearenses titulados da seleção gaúcha. Então, houve um certo, sabe? Houve um certo movimento na seleção para dizer, 3 cearenses daqui na... Você vê como o Ceará era forte de futebol de salão. Com certeza. Você imagina 3 cearenses ser titular de uma seleção gaúcha. E fomos vice-campeão, porque na época tinha Santa Catarina, tinha Perdigão, que era um timaço também. Jackson, uma turma danada, Mauro, um timaço. Aí perdemos na final no Mato Grosso. Perdemos na final do Brasileiro, mas fomos vice-campeão brasileiro. E foi um bom ano também, até por questão cultural mesmo. O Rio Grande do Sul é outro país, é outra história. Aí voltei para o Banfor. O Banfor formou um time... Peraí, antes do Banfor, tu chegou aí na Espanha novamente ou não? Não, só teve essa passagem? Não, só essa passagem. Eu tinha ido para Valência e tinha ido para... E a gente lá, o Banfor formou um time aqui de Massancho, meu compadre também. E outra dúvida. Começou no Sumov, foi para a Espanha, voltou para o Sumov, aí foi Rio Grande do Sul. Aí fui para o Rio Grande do Sul. Voltou para o Sumov de novo ou não? Também parou nessa época? Não, aí estava no Rio Grande do Sul. Aí o Nimar Sanches quis montar o Banfor aqui. Só que não deu tempo de montar a equipe Banfor, então foi o Circo Militar, patrocinado pelo Banfor. Entendi. O Circo Militar. Aí também era uma força, né?
Fomos campeões em cima do Sumov, né? Ficou uma rivalidade muito grande. Aí ele trouxe o cearense que estava jogando fora, tudo para cá. Aí trouxe Gera, trouxe Glaucio, trouxe meu irmão Fernando, que também jogava lá, trouxe o Facó, trouxe a cearencizada que estava toda fora, o Nimar trouxe para o Banfó. Aí a gente jogou 2, aí era ciclo militar. Mas para o ciclo militar, até então. Até então. Aí jogamos 2 anos aqui no ciclo militar, também foi uma temporada muito boa. Fomos 2 vezes bicampeão cearense, em cima do Sumov, porque o Sumov ganhava tudo. O Sumov nunca passou 2 anos sem ganhar um campeonato cearense, né? Caramba. Fazia séculos que o Sumov. Aí houve esses 2 anos de rivalidade. Aí depois entrou o Banfó. O ciclo militar era profissional, o ginásio, a estrutura do ciclo militar era pequena, uma quadra muito pequena. Aí o Banfó se profissionalizou. Pronto, o Banfó a gente vai deixar para o outro episódio, certo? Essa história do Banfó, a gente já está seguindo para a reta final desse episódio, mas eu queria que você pontuasse aí alguns momentos, até aqui, na tua carreira, que te marcaram, né, que chamaram a atenção, tipo, sei lá, uma grande rivalidade no Sumov, ou no Rio Grande do Sul, ou então na seleção brasileira, rivalidade entre seleções, e quem era o grande jogador, assim, a figura principal nesse período? As referências para mim aqui era Kaká e Leonel, né? Kaká e Leonel. Espetaculares. O Kaká e o Leonel, 2 gênios da bola. Tecnicamente, né? Eram jogadores técnicos, totalmente técnicos. Eles tocavam na bola, não fazia nem som. Batia na bola, parecia que não fazia nem zoada. Um negócio... Brincadeira. Só quem entende, mais ou menos, é que sabe o que é isso. O que é isso? Fazia nem zoada na bola. Fazia uma técnica apuradíssima. E fisicamente, pequenos, magrinhos, né? Não tinham um biotipo forte, nada, pequenos. Iam jogar contra aqueles caras grandes, fortes. E nessa evolução do futebol de salão, quando partiu para ser o futsal que é hoje, o que foi a parte física. Sim. Então, hoje o futebol, como é o futebol de campo, hoje o futebol de salão é parte física. Hoje, quem não for bem fisicamente não consegue jogar mais futebol. Porque você, é a parte física. Mas Kaká e Leonel. E na minha época, assim, Gera, né? O Gera foi um fenômeno realmente. Gera foi, né, cara? Um fenômeno fantástico. Uma finalização, perna direita, perna esquerda, isso, né? Muita força, muita explosão, muita força, né? Muito dedicado, muito profissional. Naquela época era difícil ser profissional, ninguém era profissional total, porque naquela época era outros, não se treinava 2 períodos, treinava só de segunda a sexta, e o treino de sexta geralmente era onde a turma se reunia para ir tomar uma. Então, era um futebol de salão mais romântico, né? Era romantizado. Quando ele se profissionalizou, o Gera já foi nessa vibe de profissional. E a nível nacional tinha o Jackson, né? Jackson, fantástico, canhoto, mineiro, jogava no Atlético. E o Douglas, que era um pivô também muito bom que tinha de São Paulo. O Douglão, um pivô grande, forte, canhoto. Também seleção brasileira. Não, tudo, né? Tudo fantástico. Era essa turma. Logo depois veio a outra turma, né? Aí veio a turma de Manuel Tobias. A Manuel Tobias, essa geração, Manuel Tobias realmente foi um ícone também nessa transição, vamos dizer assim, do futebol de salão para o futsal. O Manel foi um dos ícones também. Jorginho, vários. E rivalidades? As seleções, por exemplo? Alguém batia de frente com a seleção brasileira? Não, ninguém, só o Paraguai. Só o Paraguai que tinha um timaço, Carrocini, fantástico, hoje é médico, mora em Madrid. Quando eu fui jogar na Espanha a primeira vez, foi curioso. Que a gente jogava com o Paraguai. O Paraguai é um time com a faixa preta, que até Olímpia. O Olímpia do Paraguai, tinha um timaço, o Olímpia do Paraguai. Sim. Tinha um timaço. E quando eu fui jogar na Espanha, quando eu cheguei na Espanha, tem uns times grandes de lá, né? Eu fui também para o time grande. Mas quando eu vi todos os paraguaios jogando, tinha os 4 paraguaios da seleção paraguaia jogando na Espanha. Olha aí. Eu fiquei, porque da seleção brasileira só tinha eu. E do Paraguai estavam os 4 jogando lá. O Carrocini fazendo medicina, ele foi fazer medicina lá, e um time de José Maria Garcia, que é um time forte lá, como fosse o Galvão Bueno daqui. Ele tinha um time lá de futebol de salão e botou o Carrocini, pagava a faculdade de medicina dele e o Carrocini jogava no time dele. Então, quer dizer, é uma coisa interessante. Mas era o Paraguai na minha época. Não tinha rival. Não tinha.
A final do Pan-Americano, a gente jogou a final contra o Paraguai. Eu joguei 2 finais, o Pan-Americano e o Sul-Americano. Uma final de jogo contra a Argentina, foi 10-2 a final. Não tinha rival. Fácil. Meu querido, satisfação te receber aqui nesse primeiro episódio do Maestros da Bola. A gente vai se encontrar em outro momento para a gente continuar essa história. Vamos falar aí sobre Banfó, vamos falar sobre a rivalidade Sumov e Banfó, vamos falar sobre a sua atividade atual, a sua história depois de se aposentar. Vamos também falar sobre o bate-pronto, que é quando eu falo uma palavra, uma pergunta e você responde o que vem à cabeça, tá? Mas agradeço de verdade, de coração, a tua participação nesse nosso primeiro episódio. Obrigado pelo convite, é uma satisfação. São coisas que ficam na lembrança da gente. Já faz 25 anos que eu não jogo futebol, que eu saí do meio do futebol, mas são lembranças boas e faz parte da minha vida, né? Muito obrigado. Beleza. Agradecer aqui a participação de Ayrton Júnior, mais conhecido como Ayrton Barca, ele que já mandou mensagem aqui, parabenizando, e também ao Marden Coelho, presidente do grupo lá Maestros da Bola. Um abraço para toda essa rapaziada que tem nos acompanhado em todos os episódios, tá? Eu me despeço por aqui e voltaremos em um outro momento conversando com ele novamente, Belfort, que tem uma história gigantesca no futebol de salão. Me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo. E não esquece, tá? Maestros da Bola é o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Seja memorável sempre. Valeu!